No Euro 2024 entraram grandes guarda-redes, e não foram poucos. Gigi Donnarumma com a Itália, Jan Sommer na Suíça, Manuel Neuer com a Alemanha, Giorgi Mamardashvili na Geórgia ou Mike Maignan com a França. E, pois claro, o imperturbável rapaz que defende a baliza da seleção nacional. Diogo Costa salvou Portugal contra a Eslovénia não só nos 3 penaltis que defendeu, e foi a primeira vez que alguém parou 3 pontapés num desempate em europeus, mas sobretudo no lance de 1-1 que teve já no prolongamento contra Benjamin Sesko. Foi de longe a melhor exibição individual de um jogador português no torneio. Eu sou o Diogo Pombo e tenho a companhia, como sempre, do Tomás da Cunha e do Rui Malheiro, e hoje contamos com um convidado especial para nos focarmos especialmente em quem faz vida nas balizas. Ricardo Pereira é treinador de guarda-redes do Valladolid, que vai jogar na primeira divisão espanhola na próxima época, e a sua carreira nómada já o fez trabalhar em muitos lugares. Esteve em clubes do Equador, de Inglaterra, Polónia, Bélgica, Arábia Saudita e Portugal. Há mais de 10 anos que treina quem escolheu a posição mais solitária e ingrata do futebol. Algo que resumiu numa frase que deixou a entrevista à Tribuna, feita há coisa de 2 semanas. O futebol é um jogo coletivo até ao momento em que o guarda-redes erra. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado por aceitares o nosso convite para falarmos de uma posição e de uma função no futebol a que infelizmente não damos tanta atenção como deveríamos. Bom dia, Diogo. Bom dia, Tomás. É um prazer estar na vossa companhia. Obrigado pelo vosso convite. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ricardo, eu gostava, antes de irmos ao Diogo Costa e ao seu brilhantismo no jogo dos oitavos de final, eu gostava de começar pela parada do Bert Gunok que vimos ontem no Áustria-Turquia. Foi já nos descontos dos oitavos de final e provavelmente terá sido a melhor defesa que vimos até agora no europeu. Pela sua espetacularidade, sem dúvida nenhuma, são aqueles momentos que dão gozo ver depois nas fotografias atrás da baliza ou nas fotografias dos adversários, em que o mais comum é colocares a mão na cabeça, e sem dúvida nenhuma que sim, por toda essa espetacularidade, por tudo aquilo que tu necessitas de capacidade física e técnica para tirar uma bola destas e a conseguir desviar da baliza, porque algumas delas tocam e vão dentro, e como dizia o Tomás, e muito bem aqui em off, resulta mesmo assim, e isto é que é interessante e por isto é que o jogo é tão bonito, de um pequenino erro tático, porque na minha opinião há um passo a mais à sua esquerda que o obriga a ter depois de sacar a bola com uma espetacularidade fantástica. E agora sim, vamos lá começar a falar do Diogo Costa, mas antes de irmos à sua façanha nos empates de grandes penalidades, vamos ao que ele fez a 5 minutos do fim do prolongamento. Ele estava numa situação de 1-1 contra Sesko, com o avançado esloveno isolado, e aguentou os apoios até à última, fez uma espécie de espargata e parou o remate com a perna toda esticada. Ricardo, tecnicamente foi um momento impecável do guarda-redes português? Foi um momento, em primeiro lugar, decisivo e espetacular para nós enquanto seleção e enquanto povo. Foi um momento brilhante e de ajuda a um jogador que provavelmente que é de onde se origina o erro, que é o Pep, que tem uma indecisão porque não tem a linha de passe clara para o outro central, e o Pep tem ali uma pequena indecisão que o faz perder a bola. E depois, em termos da capacidade de decisão do Diogo, é muito interessante de analisar, porque o Diogo está muito alto para dar em primeiro lugar uma linha de passe também, tem de recuar e de recuperar a sua posição para não facilitar
um chapéu, porque se continuasse tão alto poderia ser muito fácil, portanto dá 2, 3 passos para trás, volta depois sim a reduzir de alguma forma, não está totalmente com os apoios no chão no momento do remate, se tu observares bem essa situação, isto entrando em detalhes um bocadinho mais técnicos, mas depois tem uma capacidade incrível num remate de curta distância de conseguir resolver com o pé, e tecnicamente era aquilo que tinha de fazer, porque a mão demoraria muito mais a chegar ali, e o pé é um recurso utilizado nestas situações por muitos guarda-redes e pelo Diogo de uma forma notável, e conseguiu evitar o golo. É aquilo que ele tenta fazer no golo que nós sofremos, se eu não estou em erro, com a Geórgia também, um dos golos que eu vi, mas que é uma situação diagonal, portanto, e repara uma coisa, naquela situação a vantagem é toda para o avançado, nesta situação em que o Diogo resolve, porque é uma situação praticamente frontal, o Pepe já não chegava, e quando ele se apercebe que já não há ajuda nenhuma, é verdadeiramente um mano a mano e um contra um, e o Diogo conseguiu resolver, mas a grande vantagem, nós chamamos aquilo quase um penalti, não é? Aquilo é um penalti porque tu tens uma baliza muito grande, estás numa posição relativamente frontal e só tens de escolher, podes escolher a altura, podes escolher metê-la por cima do ombro do Diogo, podes escolher metê-la no espaço quando ele faz esta espargata entre a mão e a perna, mas ele escolhe ali, e o Diogo de forma brilhante, como te disse, tem a velocidade de reação e a capacidade para reagir. Agora, tudo isto vem como consequência da decisão do Diogo, exatamente de primeiro recuperar a sua posição e depois sim o enfrentar já com alguma estabilidade e com uma grande reação. E depois toda a calma que ele emana, seja antes da defesa, durante, depois na reação, aquilo é uma espécie de serenidade contagiante vinda de quem está na baliza. Sim, eu acho que isso é das primeiras qualidades do Diogo. Já não se usa tanto aquela frase de quando eu comecei a jogar que o guarda-redes tem de ser louco, efetivamente. Ele tem de ser muito corajoso, ele tem de ser muito inteligente, mas ele também tem de ter muita serenidade, e o Diogo passa-nos realmente essa tranquilidade. Eu não sei se os penaltis ou a conferência de imprensa não são quase das primeiras imagens que nos aparece um Diogo ligeiramente mais sorridente e ligeiramente mais expressivo, porque a imagem que nós temos do Diogo é realmente essa de serenidade, de sobriedade, e isso aparece no campo e aparece normalmente nas aparições públicas do Diogo. Olá a todos, e em especial ao Ricardo, muito obrigado pela partilha. O que lhe pergunto é, em relação às grandes penalidades, até onde vai o treino e até onde vai o instinto ou as capacidades naturais do guarda-redes no que diz respeito a este tipo de discussões? Eu acho que claramente é uma mescla das duas, porque tu encontras guarda-redes que trabalham muito pouco as grandes penalidades e depois no momento têm todas as capacidades físicas, técnicas e de instinto, e quando falamos de instinto falamos da capacidade de adivinhar para onde o batedor vai colocar a bola, e esta palavra instinto nunca foi tão usada nos últimos dias como depois das declarações do Diogo, porque eu imagino que a equipa técnica, ou neste caso específico os dois treinadores de guarda-redes da nossa seleção, teriam todas as informações dos se calhar 20 hipotéticos batedores de penaltis, porque tu nunca sabes, por exemplo, quem é que está em campo e quem é que não foi substituído, portanto tens de ter toda esta informação. Este é um ponto importante e habitualmente nós temo-lo para a fase regular do jogo, para os 90 minutos, e temo-lo também quando há a possibilidade de existir grandes penalidades. Portanto, esta informação existe. Agora, esta informação existe com tendências que o jogador X bate 8 penaltis, vamos simplificar isto, 8 penaltis para a direita, 8 para a esquerda e 3 para o meio. Portanto, logo isto não nos dá uma informação tão precisa assim.
O que é que vais buscar depois a seguir? Qual é o comportamento numa série de penaltis deste jogador? Quais foram as escolhas que ele fez? Quais são as escolhas que faz sob grande pressão? Outro ponto muito importante, e houve um jogador especialista em grandes penalidades que nos deu quase uma lição, uma enciclopédia sobre a forma como ele se prepara para bater penaltis, foi o Bruno Fernandes. Teve declarações muito interessantes há uns tempos, onde explicou a análise que ele próprio faz do guarda-redes que tem pela frente, porque os guarda-redes estudam-no muito e cada vez mais os jogadores começam também a estudar o comportamento dos jogadores. Portanto, mas isto são tudo dados e são todas as informações que nós podemos recolher. Há uma outra, na minha opinião, muito importante, esta sim, que é como é que o jogador vai para a bola. É um jogador que vai parar, quantas vezes vai parar, em que momento, se é um passo antes ou 2 passos antes, e isto faz com que o guarda-redes tenha de atrasar ao máximo a sua decisão. E quando é que ele olha para a baliza e para o guarda-redes, se olhar? Exatamente, totalmente para onde é que olha, por exemplo, mas a forma como corre e a forma como para, e alguns não correm, alguns caminham, não tiram os olhos de ti e vão esperar o teu movimento. Isto faz do guarda-redes um comportamento totalmente diferente daquele batedor que corre a grande velocidade, que já decidiu e que se tu esperares excessivamente nessa situação e se ela for bem batida, não vais lá chegar nunca. Portanto, tudo isto é analisado. Depois temos a outra parte, e que o Diogo falou e muito bem, que é, há guarda-redes inclusive que não querem tanta informação. Há guarda-redes que preferem claramente seguir o seu instinto e decidir naquele momento. Portanto, e eu senti, por aquilo que eu vi da conversa dos 2 treinadores de guarda-redes, no que as imagens televisivas nos permitiram, que ali não foi passada muita informação sobre os lados ou sobre tendências, foi passada e de alguém que foi um especialista que estava ali também naquele momento, que viveu muitos momentos daqueles. Naquele estádio, inclusive. Foi o Ricardo, que sabia provavelmente muito bem o que passar ao Diogo, e que o que lhe quis passar de certeza foi muita confiança, foi provavelmente dizer-lhe: Diogo, aguenta só para não fazeres, para não se assacares, para que não seja repetido, portanto tem atenção a essa questão do pé. E se acertares no lado, vai com toda a alma que vais sacar. Isto sou eu pôr no lugar do Ricardo, não faço a melhor ideia do que é que ele lhe disse, mas era o que eu lhe diria, e o Diogo fez-lo, e eu acho que seguiu absolutamente aquilo que ele diz, não é mentira, porque seguiu o seu instinto e teve depois toda a capacidade física e técnica para se estirar de uma forma muito potente e muito capaz para sacar aqueles 3 penaltis. Mas este rótulo de especialista também condiciona muito, certamente, o adversário. Agora, quando enfrentarem Diogo Costa numa série de penaltis, já saberão que de facto está ali um dos melhores. E agora até perguntaria, se houver algum tipo de, digamos, de feedback, de que forma é que, por exemplo, o guarda-redes ter ali disponível a informação dos penaltis, porque há muitos guarda-redes que levam aquele papelinho mágico para consultarem no intervalo dos penaltis. Isso, de certa forma, pode perturbar o avançado, ou é um bocadinho de especulação? Eu acho que todos os avançados hoje em dia sabem que estão a ser estudados, e eu, por exemplo, faltou-me quando falámos da parte do treino, eu escutei alguém da nossa seleção dizer que no dia anterior tinham estado a preparar, a bater grandes penalidades, e que os 3 guarda-redes tinham dado um contributo fantástico para lhes dificultar a vida, portanto que tinham feito grandes defesas. Portanto, aquele treino, que para mim é às vezes o mais importante, repito que a informação deve estar, e há guarda-redes que querem realmente a informação e querem ter a tendência e decidem em função dessa tendência, a não ser que lhes dê qualquer coisa, que haja qualquer sinal que os faça mudar. Mas este treino, sobretudo do timing, que foi o que o Diogo nos mostrou, que foi um grande timing de colocar aquele pezinho bem dentro da baliza, abrir o outro e ter a capacidade depois física, digo em primeiro lugar, técnica depois, para poder desviar. Depois, eu acho que os jogadores sabem que são observados, e é por isso, por exemplo, que nós dizemos aos nossos especialistas e batedores
para irem encontrando mais do que um lado para bater, mais do que uma altura, e inclusive, dizemos a brincar, o meio também é lado, porque claramente uns dizem que é coragem, outros dizem que são os jogadores medrosos, mas esta capacidade de tu decidires, e em quase todas as séries, esta foi exceção, por exemplo, em que momento é que tu vais bater, e quem é que a vai bater, mas isto, por exemplo, é uma tendência também. Essa questão dos sinais e de tu estares a olhar, sim, vai condicionar. O jogador, se vê um guarda-redes agarrado ao papelinho ou agarrado à garrafinha, este tipo sabe que eu vou bater sempre para ali. Pode entrar aí na cabeça. O que é que ele vai fazer? E aí cria depois uma dúvida no jogador, sim. Exatamente, mas tu aí tens de entrar na cabeça dele, que é, o tipo sabe que eu estou a ver e conhece a sua tendência, mas é um tipo teimoso e vai metê-la lá na mesma. Ou este tipo, eu estou a condicioná-lo, ele sabe que eu estou a ver, estou-lhe a declarar que eu estou a ver e eu vou mudar o lado. E o guarda-redes muda exatamente o lado também. E não o guarda-redes estilo Emiliano Martínez, que faz um jogo psicológico direto. Tomás, dança na baliza e sim, faz as suas brincadeiras. Deixa-me só dizer-te uma coisa em relação à garrafinha ou em relação ao papelinho. Eu, por exemplo, não uso porque não gosto de dar essa estratégia. Eu, por exemplo, tenho, e já falei disto também uma vez, eu tenho sinais. Eu afasto-me sempre do momento do resto do grupo e o facto de eu estar sentado em pé ou de cócoras tem para o meu guarda-redes um sinal sobre a tendência. Portanto, estar de pé tem um significado que eu acredito que a tendência, porque ele não se vai lembrar daqueles batedores todos. Imagina que chegamos a 10 batedores. É como aquele jogador que vai marcar o canto e levanta o braço ou faz um certo... Sim, exatamente. O facto de eu estar de pé, de eu estar sentado, de eu estar de cócoras ou eu estar para a frente e para trás a andar como um maluco, significa que não sei onde é que ele vai bater. Tem sinais de interpretação, porque eu gosto pouco das garrafinhas mas é uma opção minha. Falaste no Dibo, aí eu acho que entramos na outra dimensão, porque eu acho que o tipo, do ponto de vista, aquela baliza fica realmente com o Dibo, na minha opinião, muito pequenina. Aquilo que ele faz na Copa América, eu confesso, e que fez na Copa América, a seguir faz no Mundial, portanto faz os senhores da FIFA virem amarrá-los ainda mais à baliza, como vocês bem se recordam. Sim. Porque aquilo não é para ser folclore, aquilo é para manter ali toda a diplomacia e etc. Portanto, eu aí acho que passamos para uma dimensão do maior condicionamento que há e do entrar verdadeiramente na cabeça do batedor. É o futebol de rua aplicado ao guarda-redes, quase. É a estratégia, é aquilo, o Dibo é aquilo, porque tu não viste o Diogo fazer jogada absolutamente nenhuma e saca 3 penaltis de uma forma brilhante, quando muito bailou um bocadinho no último, foi onde o viste aqui, deixa-me jogar aqui, era fazer decisivo, aqui um bocadinho de ginga contigo, porque é o último e tal, se calhar o Diogo não sabia bem, ainda não tinha a própria decisão dele tomada. Agora, o Dibo entras numa dimensão realmente do jogar, quando ele diz na Copa América, esta eu retive, diz ao outro tipo, tu gostas de esperar, não é? Que eu vi-te a esperar ali no túnel, no momento da confusão. Passamos para uma dimensão. Eu confesso que sou fã daquilo que vi, porque acho que esse tipo levou, mas que é muito típico na América do Sul, não é? Como vocês sabem também, este jogo e esta fanfarronice toda, já é muito típico ali da América do Sul, e nisto são craques, mas este eu acho que o levou para uma dimensão suprema já. Tinha aqui uma questão sobre o Diogo Costa, se me permites, Diogo. Força. Muito rapidamente. Se nós pensarmos no perfil do Diogo Costa, se calhar é o guarda-redes tipo de 2024. Tem praticamente todas as características favoráveis para ser um dos melhores do mundo. Em que aspecto é que reconhece que poderia ali melhorar qualquer coisa? Eu acho que na defesa da baliza o Diogo ainda pode ser muito mais. Eu acho que tem toda a explosão. Eu, por exemplo, sou suspeito, há ali uma coisinha, não vou revelar num momento mais bonito da carreira do Rui, mas na posição do Diogo, na posição base dele, que eu, se trabalhasse com ele, mudaria, ou seja, o movimento preparatório do Diogo antes dos remates, mas isso dá-lhe toda a potência. O Diogo sente-se potente e sente-se muito bem assim, portanto não há que mexer, há que mexer quem trabalha com ele diariamente, se entender que o pode prejudicar num ou outro momento, mas eu acho que na defesa da baliza, no contexto de remate, o Diogo ainda pode vir a ser
muito mais decisivo e muito mais brilhante, porque tem todas as condições de velocidade de reação, de velocidade de deslocamento, de explosão e de agilidade felina para sacar ainda mais, para fazer ainda mais milagres, como nos mostrou nestes penaltis. Seria o ponto que eu ia buscar, porque depois tu vês que está mais maduro, se calhar está a arriscar menos no jogo aéreo, portanto percebeu porque aquele golo que nós sofremos e tudo o que se gerou à volta daquele golo deixou no próprio Diogo se calhar ali uma pequenina ferida de dizer que não preciso de ser tão bombeiro, há momentos para ir e há momentos para não ir e para ficar, mas tem uma capacidade tremenda no jogo aéreo, domina muito bem os seus deslocamentos. Vocês recordam-se o que é que o Arsenal fez quando jogou com o Porto na Liga dos Campeões, portanto meteu um armário a empurrar o Diogo para dentro da baliza para o Diogo não poder sair, porque eles sabiam que se o Diogo estiver livre a deslocar à vontade ia sacar muito jogo aéreo, muitos cantos, muitas faltas laterais, muitos cruzamentos ao Arsenal. Tem uma capacidade de jogar com os pés, portanto que ele pode fazer... Vou ter de desviar aqui um bocadinho do Euro, porque se calhar na Premier League essa questão dos bloqueios está muito em voga ultimamente. Como é que um treinador de guarda-redes pode, de certa forma, proteger o guarda-redes desse tipo de movimentos? Ou é um trabalho coletivo de precisa toda a de outros equipa? jogadores, talvez, pois. É um trabalho claramente muito coletivo, porque a Premier League é outra história. Tu vês que não se marcam faltas sobre o guarda-redes. Recordo-vos há uns anos uma palestra onde o Ricardo, o treinador de guarda-redes atual da nossa seleção, dizia que em Inglaterra, quando trabalhavam cruzamentos, chamavam 3 seguranças do estádio para virem bloqueá-lo, para tornar o contexto mais real possível, porque não te marcam faltas e podem-te fazer praticamente aquilo que quiserem. Portanto, Inglaterra é claramente outra conversa e tem de ser um trabalho muito mais coletivo, porque o guarda-redes é bloqueado, não pode mesmo sair ou dificilmente consegue sair e tem de ser um trabalho muito coletivo. Claro que podes colocar um jogador a evitar esse bloqueio. Uma das coisas que eu acho que o guarda-redes deverá fazer aí é não se dar ele próprio ao contacto. Eu às vezes vejo a ele tão preocupado em empurrar e em tirar o contacto da linha, Nem vê a bola, que depois perde o timing de sair. Portanto, tem de ser esse trabalho sujo, tem de ser feito por um companheiro teu tão forte e tão possante como o avançado ou o central que te põe a bloquear. Mas é outra história. Mas dizer-vos de facto que o Diogo, em termos, não sei dizer se é o mais completo, não me atrevo a dizer isso. Agora é um guarda-redes de futebol mundial, naquilo que são todas as dimensões do guarda-redes, e que para mim se resumem a 3, que é protegeres bem a baliza, onde eu te disse que acho que ainda pode ganhar outra dimensão, proteger bem o espaço, e isto são situações de 1 contra 1, situações de cruzamento por cima e por baixo, e situações de controle de profundidade, e depois atacar o espaço com a bola nos pés, onde eu acho que o Diogo pode fazer aquilo que a equipa pede. Portanto, se a equipa lhe pedir passes interiores, o Diogo agora tem de estar a equipa montada para isso e tu tens de querer jogar aquilo. O Diogo acho que isto aprendeu também com a experiência no Futebol Clube do Porto. É para jogar longo, eu jogo longo e tenho uma grande capacidade de passe. É para jogar curto, eu sei jogar curto. É um dia para ser um jogo muito mais trabalhado e quebrar 2 linhas de pressão. O Diogo tem esta capacidade também. Tem muita capacidade de decisão e de execução com os pés. E para dar mais um pouco de contexto ao Diogo Costa, ele na sua carreira já defendeu 13 dos 42 penaltis que enfrentou, o que dá mais ou menos um rácio de 1 em cada 3. Mas neste europeu ele só fez 6 defesas no torneio e é dos guarda-redes que já teve que agir menos na baliza, digamos assim. Ele até fez menos defesas do que o Manuel Neuer, da Alemanha, que eu sei que é um guarda-redes que o Ricardo admira muito, que já me disse outro dia. Ricardo, tu mantens essa paixão que tens pelo Neuer, que está com a Alemanha nos quartos de final? Sim, claramente é um dos, não é? É uma carreira muito longa, uma carreira com alguns upgrades, uma carreira que teve de sobreviver a uma lesão terrível, ainda por cima sucedida fora do contexto de jogo. Fazer ski. E ele continua-se a apresentar a um nível muito, muito, muito interessante. Portanto, é difícil nós falarmos de
só de talento, porque sabemos que o talento sem muito trabalho não chega lá, mas eu acho que é alguém que nasceu com umas capacidades e umas habilidades que depois soube perfeccionar, mas fantásticas para aquilo que é este lugar, não é? Que é uma mistura de tanta coisa que no caso do Neuer, sim, sou um admirador e, como já te disse também noutra ocasião, acho que ainda soube fazer os upgrades à sua forma de jogar, e se calhar foi o Neuer, ou foi um dos Neuers mais completos naquele momento, foi quando foi treinado pelo Guardiola, onde lhe foram pedidas coisas um pouco mais complexas do que o que ele estava habituado, principalmente no jogo de pés e principalmente no controle de espaço nas costas da linha defensiva. O Neuer de 2014 é loucura, sem dúvida. Quanto a este europeu, qual é o balanço que podemos fazer dos guarda-redes? Tido prestações na baliza e a nível geral de saída a cruzamentos, controle da profundidade, jogo com os pés, qual é o raio-x que o Ricardo faria? Aquilo que eu acho que é o estado do futebol atual e o estado do bom treino de guarda-redes, que é, acima de tudo, ajudar e ensinar a decidir bem. E decidir bem significa uma grande articulação com o resto dos companheiros. Não querer fazer de bombeiro em situações que podem ser resolvidas por um companheiro melhor posicionado. Falta cruzamentos, falta situações de um contra um com os colegas ainda com possibilidade de poderem lá chegar. Portanto, isto faz com que não temos visto tantos guarda-redes loucos a saírem a dominar completamente o espaço aéreo, mas a estarem muito bem articulados com a linha defensiva e depois a aparecerem. É interessante isto, que é no momento em que se fala tanto do jogo de pés, que se fala tanto de controlar os espaços nas costas da linha defensiva, os momentos mais espetaculares felizmente continuam a ser feitos na linha, não é? Com exceção, é verdade, esta situação do Diogo é muito longe da linha, mas o que tens visto continua a ser guarda-redes muito eficazes, onde eles continuam a ter de ser muito bons, que é defender a sua baliza. Há um momento em que já não defendes espaço, já não tens bola e tens de ajudar a tua equipa, porque mais ninguém vai poder ajudar, que é defender a linha de baliza. E eles têm sido eficazes a nível tático, muitos deles, é interessante ver isto também, não vês reduções loucas, vês guarda-redes cada vez mais profundos a fazer uma boa gestão do tempo e do espaço, porque sabem que os batedores, os rematadores, cada vez cortam melhor a bola, cada vez chutam com mais força, e a maioria dos guarda-redes optam por estar mais profundos e poderem ganhar mais tempo e mais espaço para proteger a baliza. E em relação a amanhã, já que a França é a próxima adversária de Portugal, que tipo de guarda-redes é? E, enfim, para qualquer adepto, à vista, dá muito mais segurança do que dava Lloris nos últimos anos. É assim mesmo? Sim, eu sinto que sim. A dimensão física é também diferente. É verdade que o Lloris, em termos de defesa da baliza, porque só assim também, com a estatura que tinha, é que podia ser tremendamente eficaz, tinha uma velocidade de reação e era outro que jogava muito, muito, muito profundo, enfiado na linha de baliza. O atual guarda-redes francês, na minha opinião, guarda-redes mais completo nas suas várias dimensões, mas depois igualmente com uma velocidade de reação e com uma agilidade natural que o faz, mesmo sem estar sempre perfeitamente posicionado, o faz ter capacidade para fazer defesas incríveis. Não sei se o Diogo tem mais questões, tenho mais duas curiosidades. Força. Sobre dois guarda-redes diferentes. Um é o Mamardashvili, enquanto adepto comum, não especialista em guarda-redes, parece que tem potencial para o topo. Queria saber a opinião do Ricardo nesse sentido. E depois sobre o Donnarumma, porque pareceu muito novo, era um guarda-redes com um potencial tremendo, mas parece que não evoluiu certos aspectos que poderiam dar-lhe ainda outro patamar, nomeadamente na forma, lá está, como protege os espaços e na forma como inicia o jogo. Também gostava de saber a visão do Ricardo sobre o Donnarumma, que fez um excelente torneio, diga-se. Sim, sem dúvida. Comecemos já pelo Donnarumma, ou seja, eu acho que a força do Donnarumma continua a ser como é que um corpo tão grande e tão pesado, porque nós olhamos e vemos um guarda-redes pesado, tem aquela capacidade toda de ganhar amplitude e de sacar bolas mesmo em baixo absolutamente incríveis. Portanto, a fortaleza dele
para mim continua a ser essa, mas não vejo depois um guarda-redes que naquilo que são as outras dimensões tão importantes de jogo aéreo, de proteção de espaços, diferente de um contra um. Eu acho que um contra um mesmo assim tem ali uma apetência igualmente interessante. Não vejo que tenha ganho essas dimensões. Igualmente no jogo de pés eu achar que houve uma evolução e que tinha de haver ao ser treinado pelo Luís Henrique, e claramente as solicitações são muito maiores, mas percebe-se que é algo ainda forçado, completamente diferente do Diogo, que nós vemos o à vontade e a facilidade e sem tensão nenhuma a forma como pode colocar a bola. Tudo no Donnarumma em termos de construção tem de ser mais pensado por ele, as soluções têm de estar lá todas para ele poder decidir melhor. Se for uma situação muito apertada vai ter dificuldades, com tempo e espaço ele decide cada vez melhor, mas estou de acordo que naquilo que são as dimensões todas do guarda-redes, para dizermos este guarda-redes é 100% equilibrado, estas duas dimensões ainda estão aquém no Donnarumma, continuando a ser um jovem, não é? Porque apareceu de facto muito cedo, nós já nos habituámos a vê-lo, agora tem de ser ele próprio também a querer e acreditar que o seu jogo pode ganhar uma outra dimensão, e isto passa em primeiro lugar logo pelo posicionamento inicial, que é quão alto tu estás para poderes decidir ir para a frente e não ir para trás quando sai um cruzamento, por exemplo. Porque as capacidades estão lá, não é? O que é a estatura dele permite-lhe interceptar provavelmente muito mais cruzamentos do que aquilo que ele faz. Relativamente ao guarda-redes da Geórgia, que eu não me atrevo a dizer o nome, para não me enganar. Mamardashvili. Exatamente. Dizer-vos, ou seja, que tem uma história, como vocês devem saber, daquilo que me contam e que eu sei que apareceu praticamente à experiência no Valência, que foi tendo todo um processo de trabalho e de evolução daquilo que provavelmente já era um talento natural que ali estava, mas que teve de aprender muito. Acho que tem todas as condições, é o corpo que eu gosto de ver no guarda-redes, portanto alto, esguio, tem todas as condições para mim de ser de topo, e fez um excelente europeu. E fez um excelente campeonato em Espanha também, portanto é um dos guarda-redes claramente mais... Se calhar não ficará em Valência, cheira-me. Sim, fala-se já há algum tempo que provavelmente poderá não ficar, inclusive o Valência já me parece estar à procura de um guarda-redes para o poder substituir. Agora isto é tudo questão de quem é que bate estas cláusulas, começam a ser cada vez mais elevadas, portanto o mercado do guarda-redes hoje em dia já é um mercado também muito valioso. É verdade que quem compra tem de comprar para o seu estilo de jogo, ou tem muito dinheiro e compra aleatoriamente, o que eu não acredito, ou tem de comprar para o seu estilo de jogo e tem de estar muito seguro daquilo que é o guarda-redes e daquilo que ainda lhe poderá dar no seu processo de treino. O exemplo mais perfeito, como nós sabemos, Ederson e Guardiola. O clássico exatamente é esse, porque claramente estava muito bem identificado o que é que ele já tinha, o que é que podia fazer e o que é que ainda lhe podiam dar com um treino consistente, e isso para mim passa por todos os guarda-redes, e é o difícil do scouting, identificar perfil, identificar aquilo que ele já faz, identificar aquilo que ele pode vir a fazer e saber que em casa tens um treinador de guarda-redes e uma equipa técnica capaz de te desenvolver aquele talento. Antes de nos despedirmos e embrulharmos este episódio, eu gostava só de lembrar uma frase que o Ricardo disse em entrevista à Tribuna há umas semanas, para reforçarmos o quão ingrato às vezes é a posição de guarda-redes no futebol. E a frase é a seguinte: o Renato Paiva diz a brincar que nós, os treinadores de guarda-redes, fomos a melhor invenção do futebol. Antigamente punha-se a culpa só no guarda-redes quando havia erros. Hoje em dia pode-se pôr nos dois. O que ilustra bem as intermitências de ser guarda-redes, não é? Sim, eu não gosto, ou seja, isto foi dito evidentemente a brincar. Qualquer equipa de técnica
com 2 dedos de testa sabe perfeitamente que trabalhamos num grupo, porque isto posso dizer exatamente, e nós brincamos muito com isto, que é, quando perdemos tem de se encontrar algum responsável. Portanto, o primeiro lugar para onde se olha é como é que foram os golos e será que podemos sacar ali responsabilidades ao guarda-redes? Não podemos dizer nada. Os golos até foram todos de penalti. Bom, então vamos olhar para o estado físico da equipa, que é para irmos para cima do preparador físico. Então vamos olhar para a estratégia para podermos ir para cima do analista. Mas isto são brincadeiras, como é óbvio, entre nós, porque eu não vejo de maneira nenhuma nem o nosso papel enquanto treinadores de guarda-redes desta forma. Vejo cada vez mais como um adjunto, cada vez mais nós participamos em tudo o que é a estratégia, em tudo o que é o modelo de jogo, em tudo o que é o treino global. É comum nós ajudarmos a linha defensiva a estar bem orientada e etc. Portanto, nós somos cada vez mais um treinador adjunto, integrado numa equipa técnica e especializados, como é óbvio, no jogar do guarda-redes, ofensivo e defensivo. Mas em relação ao guarda-redes também eu vejo cada vez menos desta forma. Como vos disse, os guarda-redes se calhar têm defendido pouco, mas muito bem neste europeu, porque estão cada vez melhores nesta relação de jogo com a equipa. Portanto, são 11 a jogar e eu dependo dos meus defesas e os meus defesas dependem de mim, e eu tenho de decidir onde é que me posiciono para receber uma bola ou para defender a baliza em função daquilo que está a fazer o meu defesa. Ele já não chega lá, é o momento de eu reduzir. O exemplo da defesa do Diogo é perfeito nisso, que é perceber o Pepe já não chega, é o momento de eu poder ainda reduzir mais um bocadinho, e se ele continuar a seguir para cima, o Diogo vai reduzir ainda mais um bocadinho, mas ele de alguma forma, não vou dizer precipitou-se, mas tomou a decisão de rematar ainda de fora da área, e isso permitiu o Diogo defender. Portanto, cada vez mais eu digo a brincar, e brinco muito com isto, mas a mentalidade tem de mudar. As mentalidades têm de mudar, e hoje estamos a festejar e estamos a fazer quase uma ode ao Diogo, mas temos de perceber que isto é um jogo coletivo de 11 jogadores. E bastaria agora um erro no próximo jogo e já tudo ficava esquecido. Quando corre bem e quando corre mal. Não individualizarmos em excesso, estamos a analisar, é diferente, mas não colocarmos em altar e não colocarmos na fogueira de maneira nenhuma, porque isto é um jogo coletivo. Aos pouquinhos nós temos de ir mudando esta mentalidade em relação ao guarda-redes. Ricardo, eu falo por mim, pelo Tomás, e tenho a certeza que pelo Rui Malheiro, que nós contávamos que ainda chegasse a tempo desta gravação, mas infelizmente não pôde estar presente. Muito obrigado pela tua presença aqui, pela aula que nos deste disto. Muito obrigado, Ricardo. Disto de ser guarda-redes. Muito obrigado, foi um prazer. Gosto. Obrigado, foi uma conversa, não uma aula, foi um prazer. Muito obrigado pelo vosso convite. Foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola. A sonoplastia é da Salomé Rita. Voltamos na sexta-feira, porque quinta amanhã será um dia de descanso para todos. Obrigado por nos ouvirem e até já. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.